Ora, hoje vamos fazer aqui um exemplo para mostrar algumas potencialidades do Office 365 e combinar aqui algumas fórmulas que já vimos e combinar várias funcionalidades para ver uma utilização bastante prática. Imaginem que vocês recebem um pedido, isto é um caso prático, por acaso foi bem por ter feito isto que me lembrei de fazer este pequeno vídeo só para mostrar esta funcionalidade, que vos pedem para reportar relativamente a um conjunto de cartas de porte a determinada taxa que foi aplicada. E vocês têm vários fecheiros onde guardaram esta informação, mas eles estão dispersos por vários, os dados estão dispersos por vários fecheiros. Vocês têm os fecheiros com os dados das cartas de porte para cada mês, assim numa tabela, cada fecheiro destes tem uma tabela destas, em que tem aqui a respectiva carta de porte, depois tem aqui o código de extra charge, o valor e a moeda. E o que vos é pedido é que vocês vasculhem aqueles fecheiros todos à procura de quanto é que foi aplicado na taxa uma extra charge WX, que é o que nós queremos procurar. Eu vou pôr aqui. A pergunta é, para estas cartas de porte, quanto é que foi aplicado de WX? Esta é a pergunta, ok? E portanto, o que nós queremos fazer é realmente arranjar aqui uma fórmula eficiente de irmos buscar esta informação a um conjunto de fecheiros sem termos que entrar dentro dos fecheiros todos e fazer isto de uma forma automática. Portanto, já viram que as cartas de porte estão em vários fecheiros. Não sabemos quais é que são os fecheiros, são vários. E além disso, elas podem ter vários códigos de extra charge. E nós queremos saber exatamente quanto é que foi aplicado WX em cada uma das cartas de porte. Então, como é que podíamos fazer isto? Iríamos utilizar aqui esta funcionalidade do Office 365, o Get and Transform Data, aqui na opção Data, e iríamos escolher aqui o From File, mas aqui iríamos escolher o From Folder, ok? E ele vai-nos pedir qual é, qual é a pasta onde temos os fecheiros. Eu vou dizer que é nesta pasta que temos os fecheiros, ok? E vamos clicar e ele vai-me abrir aqui o Power Query Editor. E vejam, ele foi buscar a lista dos fecheiros que estavam lá naquela diretoria. Eu vou clicar em Transform Data e vai-me abrir aqui o célebre Power Query Editor e agora vamos começar a trabalhar isto para poder carregar os fecheiros. Bem, como veem, há aqui uma série de informação que é supérflua e eu vou já dizer qual é que ela é porque é assim que nós temos que trabalhar. Para já, estas colunas todas até aqui são supérfluas. Mas vejam, nós podíamos ter lá vários fecheiros. Podíamos ter fecheiros XLS, podíamos ter fecheiros CSV lá misturados e podíamos querer filtrar por aqui. Ou pelo nome, ok? Até podíamos por aqui. Ou pela data em que o fecheiro foi criado. Podíamos, antes de começar a carregar os fecheiros, fazer aqui uma pré-seleção dos fecheiros que queríamos carregar. Eu, para já, vou carregar todos e, portanto, só estou a mostrar estas colunas só para mostrar que era possível ter esta filtragem. A primeira coisa que vou fazer é remover estas colunas, não preciso delas. E, portanto, o que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser clicar estas colunas, vou fazer o Remove Columns e vou tirá-las daqui e vou fazer, então, o meu processo agora de carregamento. Portanto, ficamos apenas com estas duas colunas e precisamos delas porquê? Porque uma é o nome, e vamos precisar do nome para depois identificar de onde é que os dados vêm. Isto é só para facilitar depois a forma mais inteligente de trabalhar com os dados. E finalmente precisamos desta coluna aqui que é o content. Porquê? Porque esta coluna na realidade é onde estão os dados, ok? E vamos fazer aqui, usar uma fórmula para descodificar esta coluna nos próprios dados em si. E vamos ver como é que isso funciona. Portanto, eu aqui, se clicar, aqui dentro estão mesmo os dados, ok? Nesta parte onde diz binary, é porque isto são realmente os dados que estão dentro da folha de cálculo Excel. Portanto, isto é o conteúdo mesmo da folha de cálculo Excel. E então o que eu tenho que fazer agora é chegar aqui e adicionar uma coluna. Vou fazer uma custom column, ok? Ele vai-me chamar aqui o editor das fórmulas e eu vou escrever Excel Workbook, ok? E agora vejam, deste lado estão estas duas colunas, que são as duas colunas que eu tenho ali no meu, ali em display. E eu vou dizer que quero fazer a descodificação e vejam que a sintaxe é a workbook as a binary, portanto eu vou fazer a descodificação daqueles dados para um formato Excel. E vamos ver o que é que ele vai fazer. Vou clicar em Content e a seguir vou-lhe dar fechar o parênteses curvo e vou-lhe dar OK. E vejam que ele agora vai ficar com este símbolozinho aqui em cima, que significa, ok, tu estás-me a dar dados que são dados de uma folha de cálculo Excel e eu agora consigo descodificar isto em mais qualquer coisa. Ou seja, aquele símbolo com a seta a apontar para os dois lados significa eu consigo abrir isto para ver mais o que é que está lá dentro. E vamos clicar aqui e vamos dizer que queremos ver isto tudo, ok? E
Basicamente isto é informação sobre as sheets. A primeira coisa que vamos fazer é entrar dentro da folha de cálculo e ver que sheets é que lá estão. E vamos clicar em OK. E vejam que ele já abriu e então o que ele nos está a dizer lá dentro é que tem lá dentro determinado conjunto de dados que são, para que, por exemplo, a cada folha tem uma sheet e tem uma table, ok? E agora aqui temos que decidir, queremos carregar a sheet ou queremos carregar a table? E já sabem que nós preferimos sempre trabalhar com tables, portanto a primeira coisa que vamos fazer aqui é fazer a seleção de que só queremos trabalhar com as tables. E vamos pedir para carregar cada uma daquelas 6 tables, ok? E então agora vamos, mais uma vez, vamos tirar aqui colunas que também não nos interessam, ok? Vamos ficar só com esta coluna, com esta aqui. Podíamos ficar, não é necessário. Eu vou deixá-la só para ver. Esta já não preciso, já posso tirá-la. Ok? Posso remover esta coluna. Ou melhor, vamos fazer assim. Vamos escolher as que queremos. Ok? E vamos clicar estas três aqui, que é para saber. Por exemplo, isto aqui podia ter nomes diferentes, as tabelas. Não é? Já viram que podemos dar nomes às tabelas. Podia ter nomes diferentes e podia ser interessante levar para dentro do Excel. Mas neste caso não vou querer. E vou só fazer o remove destas colunas que estão aqui. Ou melhor, vou só fazer a seleção destas fazendo o remove others. Ok? Em vez de fazer o remove columns, vou fazer o remove others. E fiquei só com estas, ok? E agora, mais uma vez, vejam que ele está-me a dizer aqui que agora, dentro de cada uma das sheets, tenho um objeto que é uma tabela e novamente posso abrir isto. Ou seja, isto é um bocadinho aquela história das bonecas russas, das matrioscas. Vou entrando, vou fazendo o drill down até vai chegar à parte mais pequena. E a parte mais pequena são exatamente os dados. E é aquilo que vai acontecer agora quando eu clicar aqui. Vejam que ele agora está-me exatamente a mostrar os dados que eu quero. Ok? E está-me a dizer se queres selecionar tudo, inclusive deixa-me fazer os agregados. Eu aqui vou trazer tudo individualmente, expandido, não vou trazer agregado, podia agregar por determinadas colunas, agrupar por colunas, vou trazer mesmo os valores individuais, portanto a versão expandida, e vou clicar em OK. E vão ver que ele vai começar a mostrar os conteúdos das folhas. E se eu for por aqui abaixo, vocês vão ver que estão aqui as folhas todas, ok? E portanto, o que é que eu agora posso fazer aqui? Bem, uma das coisas que posso fazer aqui é, e vamos ver aqui isso, o que é que ele tem aqui, se tem aqui algum lixo, não tem lixo nenhum, parece que está tudo bem. E vejam uma coisa, também é importante explicar. Vejam os títulos das colunas. Vejam que ele foi logo buscar os títulos das tabelas. E isto só funciona porque eu estou a usar tabelas. Porque se eu tivesse a usar listas e tivesse a importar as sheets, ele aqui já não trazia os títulos separados dos dados. Trazia os títulos misturados com os dados. Mais uma vantagem de usarmos tabelas. Quando estamos a fazer esta importação, ele é super inteligente e vai carregar apenas os dados, ok? E pronto, e neste momento podíamos carregar isto tudo para dentro do Excel. E é muito simples, basta chegar aqui ao Home, Close and Load e temos aqui isto tudo entrar dentro do nosso Excel. Vamos ver que ele vai criar uma sheet nova e vai pôr aqui os dados todos, ok? E está aqui tudo. E pronto, exatamente o que estava naquelas tabelas todas, tudo junto. Ok? E notem, aquela definição que nós fizemos aqui, esta definição que está aqui, dos fecheiros, ela pode ser alterada e pode ser refrescada. Se aparecerem novos fecheiros lá, ele inclusive vai estender aquilo para apanhar os novos fecheiros. Ok? Portanto, tem essa grande vantagem, inclusive esta definição, esta query, porque vejam que eles chamam isto uma query, ok? Chamam isto uma query. Esta query, inclusive, que está aqui, eu posso editá-la, vejam, ela inclusive é válida para a seguir, se aparecerem lá novos fecheiros, ele vai aplicar as mesmas regras. Obviamente, se eu, por exemplo, tivesse escolhido os fecheiros CSV, ele ia, na mesma, só trazer os fecheiros que não são CSV, mas se eu adicionasse novos fecheiros, ele ia apanhar esses novos fecheiros que eu lá pusesse naquela diretoria. Eu só tinha que fazer o refresh, ok? Só tinha que vir aqui ao data e refresh, mais nada. Ok, refresh all, aqui. E exatamente isto. Eu vou fazer agora, ele está a fazer o refresh e para já não tem mais dados e vai trazer exatamente os mesmos dados. E agora vamos resolver a segunda parte do problema. Só queremos um conjunto de cartas port e só queremos o Exchange Code WX. Como é que faríamos? Portanto, vamos voltar aqui à nossa folha e agora vamos usar o XLOOKUP. E vamos ver como é que vamos usar o XLOOKUP em combinação com outra fórmula, que é o filter, que eu ainda não mostrei e que é uma função também do 365 muito útil. E vamos ver como é que ela funciona. Como é que funciona o filter? Bem, o argumento do filter é simples. Filter e vou chamar agora o wizard aqui em cima, para vocês verem, ele tem um array. Ou seja, o que é um array? O array é algo que ele vai processar, ou seja, ele vai pegar num conjunto de dados e vai fazer uma condição.
E inclusive tem ali uma terceira linha que diz if empty, ou seja, se não encontrar nada, o que é que ele vai dizer, ok? Portanto, mas o mais básico é, vai a um array e dentro desse array, que é um array, uma matriz, e vai à procura, uma tabela, e vai à procura de determinada coisa. E vamos ver como é que essa condição se constrói, ok? Qual é o array? Bem, o array é simples, o array é isto tudo que nós temos aqui, ok? Então vamos selecionar o nosso array todo. Vai ser isto tudo até lá ao fim, ok? E vejam que ele, inclusive, ele chamou-lhe fecheiros. Vejam como isto é tudo inteligente. Os fecheiros, que é a diretoria de onde ele importou, ele chamou-lhe inclusive desta maneira. E agora vou incluir. O que é que eu quero incluir? Bem, eu quero incluir, por exemplo, só aquilo que tenha a taxa WY, WX. Ok? Então vamos ver como é que a gente faria. Chegava aqui e dizíamos só desta coluna aqui, vou ter lá o fundo, ok? Que for igual a WX, ok? E agora aqui vejo o seguinte, aqui eu podia usar outra técnica aqui, desculpem que ele aqui está a fazer mal, porque está a pôr o 145, eu vou pôr do D1 ao 181, ok? E vejam que eu aqui, se fizesse isto de uma forma, eu enganei-me quando eu estava a fazer isto, porque deixei aqui ficar na linha 145, se ficasse logo na linha 1 e fizesse isto até lá abaixo, o que ele me ia fazer aqui era escrever isto, era fecheiros custom data, ou seja, ia pôr os títulos inteligentes das colunas. Eu vou apagar isto exatamente para vocês ficarem, para verem como é que ficava. Vou pôr isto aqui no fim, porque esta é a condição que eu quero fazer, se for igual a WX, ok? E vou apagar a primeira parte aqui que está a mais, ok? Pronto, isto é o que eu queria e vou voltar à minha fórmula, ok? E portanto já tenho aqui. E o if empty? Bem, o if empty é, aqui podíamos pôr um tracinho, dizer que se não encontrares não trazes nada. Ou not found, nada encontrado. Vou escrever mesmo nada encontrado, ok? E agora vejam também uma coisa muito interessante que eu não vos mostrei ainda e vou-vos mostrar aqui só para verem estas funcionalidades que o Excel tem atualmente. Eu posso, aqui nesta linha que está aqui em cima, e vejam que esta é a condição que ele está à procura, ele está a ir à coluna do char scale a ver se é igual a WX, e vejam o que vai acontecer quando eu clicar na tecla F9. Ok? Vocês vejam, e vai acontecer uma coisa, e vocês depois não podem fazer a Enter, porque a fórmula vai ficar estragada, mas vejam que ele vai substituir aquela instrução por aquilo que ele ia executar. Vejam, F9. Ok? Deixem-me só passar lá para cima, que eu tenho que ir lá mesmo para cima. Oh, bolas, esqueci, apaguei a fórmula. Vamos pôr no instante a fórmula novamente. Filter, e é fácil, o array vai ser os nossos fecheiros todos, vamos daqui no instantinho, lá para baixo, ok, e agora continuamos a pôr a fórmula, fecheiros, mais uma vez, estou aí a meio do fecheiro, e a coluna, vou chamar a coluna diretamente, fecheiros, ok? E agora com aquela técnica já sabem que é clicar no parênteses red para abrir, vou pôr o charge code, ok? E o que eu punha é igual a WX, ok? E agora vou pôr aqui o não encontrado, nada encontrado, que era como tinha, desculpem lá porque estava dentro do editor da fórmula, não deixa fazer isto. E agora vamos fazer então aqui o tal F9 que eu estava-vos a dizer. Vejam, eu aqui vou clicar em F9. E veja o que é que ele está a fazer. Ele está a substituir tudo o que aquela fórmula ia fazer pelo resultado. Ok? Ele está a mostrar, ok, tu vais àquela coluna e vais à procura de todas as linhas para ver qual é que é igual a WX. Veja que ele está a mostrar o que é que ele vai fazer. Ok? Eu aqui vou fazer Ctrl Z, porque obviamente eu não posso entrar a fórmula desta maneira, porque senão a fórmula a partir daqui ficava fixa, ou seja, qualquer condição que depois, se os dados se alterassem, já não ia. Ela vai funcionar, só que ficava fixa, porque os dados estão ali colocados daquela maneira e da próxima vez já não ia correr mais nenhuma comparação, ok? Vou fazer Ctrl Z. Mas vejo o que é que o F9 permite fazer. E agora vejo o que é que o filter faz. O filter traz exatamente todas as linhas daquela tabela que tem WX, ok? Viram como é que o filter funciona? Vai buscar todos os dados que têm um WX. E agora vamos usar o filter juntamente com a função do VLOOKUP. Eu vou fazer aqui exatamente do VLOOKUP, não, perdão, do XLOOKUP. Vamos então fazer aqui agora a combinação. E vamos também usar fórmulas dinâmicas para vocês verem. Eu vou, para começar, vou copiar esta fórmula, porque não me interessa perdê-la, vou copiá-la e vou fazer Ctrl Z aqui, para isto ficar limpo. E agora vamos começar então a escrever a fórmula do XLOOKUP. XLOOKUP, e o que é que eu quero encontrar? Para já, quero encontrar esta carta de porta, mas vamos ser inteligentes. Vamos usar aqui os Dynamic Arrays. Vamos logo pôr todo o array. Quero procurar isto tudo, ok? Qual é o lookup array? O lookup array é o nosso filter, aquilo que vimos há bocado, ok? E vamos pôr aqui o nosso filter todo. Ou seja, eu vou tirar daqui o igual, porque este igual está a mais. Ou seja, vamos à procura daquelas cartas de porte naquele range, ok? E vejam o seguinte,
Mas será que nós queremos trazer aquele range todo? Porque aquele filtro vai trazer tudo. Aquele filtro não vai só trazer. Vocês viram que ele trouxe o fecheiro todo. Se calhar então podíamos segmentar apenas aquilo que a gente quer trazer naquele filtro. Então como é que a gente faz isso? É simples. Vamos aqui à primeira parte, em vez de dizer que este array é o fecheiro todo, vamos dizer que isto na realidade só traz o valor do amount, que é aquilo que a gente quer saber. Quanto é que foi aplicado WX, não é? Então vou escolher aqui que eu quero só mesmo o valor que foi aplicado, ok? E o filtro continua a ser o mesmo, que os fecheiros no Charge Code tenham WX. Ou seja, em vez de ele trazer o fecheiro todo, como há bocado viram, o que ele vai trazer é apenas a coluna do value, ok? E, além disto, porque além disto temos que também dizer que ele vai ter que procurar aqui os campos da carta de porte, temos que indicar qual é a condição no meu XLOOKUP. Porque vejam, o meu XLOOKUP ainda não está completo. O meu XLOOKUP neste momento tem o lookup array, é onde é que ele vai à procura, ok? Vai à procura da carta de porte aqui neste coiso, ok? Desculpem, e aqui tem uma pequena nuance, quer dizer, aqui ele tem que ir à procura da carta de porte, peço desculpa. Ele aqui vai à procura da carta de porte. Portanto, aqui há de ser o H, vamos lá fazer novamente, o AWB, ok? Porque ele tem que ir aos tem WX e trazer o da AWB. E agora sim, no caso do nosso XLOOKUP, ele tem que trazer o array, o return array. E esse return array é que vai ser aquilo que nós queremos saber, que é o valor, ok? E aqui, novamente, vamos ter que aplicar o filter. Pronto, eu vou fazer Ctrl V novamente para trazer daqui o filter e vou dizer, ok, vais trazer o filter, mas desta vez não vais trazer o filter da carta de porte, vais sim trazer o filter, novamente dos fecheiros, vou pôr aqui os fecheiros, vais trazer o filter, sim, do Charge Code, ok? Portanto, o que é que ele está a fazer aqui? Está a trazer, já está à procura destas cartas de porte neste segmento daqueles dados, que é apenas a carta de porte para tudo o que for WX, ok? E finalmente está a ir ao filter também e está a dizer que estas cartas de porte, depois de encontrá-las, saberes em que linhas é que elas estão, tens que ir trazer deste range, que é um range filtrado também, aquilo os charge codes naquilo que for igual a WX, ok? E está aqui. E finalmente vamos fechar o nosso XLOOKUP, vamos pôr ali, não vamos pôr condição nenhuma a dizer se falhou, ou vamos pôr também o tracinho, só dizer, olha, nada é encontrado, e vamos também dizer que é um exact match, ok? E vamos fazer Enter. Ok, e pronto, aqui eu enganei-me porque aqui não era charge code, aqui era value, desculpem, porque isto não está ensaiado, esta demo não está ensaiada e portanto até é bom que apareçam estes erros para vocês verem. Porque aqui é assim, esta primeira parte vai à procura, vai filtrar com base no WX e traz umas cartas de porte. E vai fazer esta comparação. Carta de porte com carta de porte. E depois de encontrar as posições, então vai novamente filtrar, mas para trazer o valor e novamente vai filtrar com o WX. Ok? E agora sim, agora temos o valor. E vejam como é que nós conseguimos, através praticamente de duas fórmulas, porque são duas fórmulas, não temos mais do que aqui duas fórmulas, que é a primeira fórmula, que é a fórmula que cria este get data e que traz os dados de vários fecheiros para dentro do nosso Excel, e depois, através de uma só fórmula, como é que nós conseguimos fazer esta query super rápida, que obviamente é assim, isto obriga a alguma ginástica mental, mas permite-nos poupar montes e montes e montes de trabalho, ok? E pronto, espero que tenham gostado e desculpem aqui as atrapalhações, mas elas também às vezes servem para mostrar um bocadinho outras funcionalidades. E não se esqueçam daquilo do F9 nas funções, que é muito interessante.